Olá, tudo bem? Você certamente já viu, em algum momento da sua vida, esse tipo de anúncio: traga a pessoa amada em 7 dias. Alguns são ainda mais eficientes: traga a pessoa amada em 3 dias. Quem são as pessoas que trabalham com esse tipo de espiritualidade? E quem são os espíritos que trabalham com esse tipo de espiritualidade? Acho que nem preciso dizer que isso não é espiritismo, embora seja confundido por espiritismo por aqueles que não conhecem o espiritismo. E é certamente uma má impressão que acaba causando pro espiritismo, porque acaba, para quem não conhece, isso acaba se associando, acaba sendo tudo a mesma coisa. Tudo que lida com espíritos é espiritismo. Essas pessoas que se dedicam a trabalhar com os espíritos para causas materiais, elas estão abrindo mão de uma tarefa, possivelmente uma tarefa importante. Algumas pessoas reencarnam com uma forte mediunidade como uma oportunidade que tem de trabalhar em benefício do próximo. Grande parte dos médiuns, acredito que a grande maioria dos médiuns, são médiuns porque desenvolveram suas faculdades psíquicas no passado. Levando em consideração que a maior parte da população na Terra ainda é de pessoas mais inferiores do que superiores, boa coisa essas pessoas não fizeram no passado. Então elas se utilizaram dos seus poderes psíquicos no passado em benefício próprio e muito provavelmente para prejudicar os outros, ou pelo menos para interferir no livre-arbítrio dos outros. Mas como desenvolveram essas capacidades psíquicas, se abriram mais para influências externas, influências de espíritos desencarnados, elas reencarnam com essa maior capacidade de percepção, que nós podemos chamar de mediunidade, e têm a oportunidade de trabalhar em benefício do próximo. Tem a oportunidade de reparar grande parte do mal provocado no passado e talvez até conseguir um saldo positivo. Se fizerem o bem em grande escala, podem não só reparar o mal que fizeram no passado, mas construir um grande bem. Não cabe aqui nenhum julgamento. Nós temos a nossa opinião a respeito disso, mas cada um é livre para fazer aquilo que bem entender. Agora, que isso acaba sendo prejudicial, acaba sendo prejudicial. Em primeiro lugar, porque é uma desinformação. As pessoas que acabam lidando com isso, que procuram essas pessoas na tentativa de resolver seus problemas materiais, elas acabam sendo deseducadas em relação ao que é a espiritualidade. O nosso contato com os desencarnados não pode ser uma coisa para nos beneficiar materialmente, egoisticamente. Pelo contrário, o nosso contato com a espiritualidade é para nos conscientizar da nossa responsabilidade, para nós termos a convicção de que a vida continua, e se ela continua, nós temos que planejar não só a nossa vida física aqui, mas planejar a continuação dessa vida. Nós sempre responderemos pelos nossos atos. Quanto antes nós nos conscientizarmos a respeito disso, melhor. Então essas pessoas que trabalham assim por conta própria com a sua mediunidade, cobrando por isso, sustentando-se com isso, quem são os espíritos que trabalham com ela? Não são falangeiros. Que são os falangeiros? São aqueles espíritos que reúnem-se em falanges, grandes grupos de espíritos que trabalham por alguma causa. Essa causa nem sempre é uma causa boa. Elas podem trabalhar também para aquilo que nós conhecemos como mal, mas são falanges organizadas, são organizações de espíritos. Mas quem atende nessas casas, geralmente não são falanges, são alguns espíritos que ligam-se a esse médium, a essa pessoa,
e vivem uma espécie de simbiose. O médium aproveita-se deles para saber algumas coisas, para ter acesso ao plano astral e para eventualmente fazer algum trabalho para beneficiar ou para prejudicar alguém. O médium serve-se deles como trabalhadores do lado de lá, trabalhadores do plano astral. E esses espíritos vivem das energias do médium. O médium geralmente tem uma energia muito forte, maior do que o normal, e esses espíritos alimentam-se das energias do médium. Eles vivem então numa verdadeira simbiose. Agora o médium, nesse caso, ele está conquistando, desenvolvendo uma grande responsabilidade sobre esses espíritos. Os espíritos ficam muito ligados a ele. Quando esse médium desencarnar, o que vai acontecer? Porque, querendo ou não querendo, bem ou mal, ele se torna o guia desses espíritos. Ele pode chamar os espíritos de seus guias, mas na verdade quem está prestando um serviço são os espíritos. Os espíritos estão prestando um serviço ao médium. O médium acaba sendo o líder desses espíritos. Quando o médium desencarnar, esses espíritos querem continuar tendo um líder. E como o médium aproveitou-se deles durante muito tempo, ele não tem como simplesmente cair fora. Eles, se já não eram ligados desde outras existências, formam a partir dali grandes laços dos quais é muito difícil se desvencilhar. Eles podem reencarnar mais tarde no mesmo grupo familiar. Como o médium acaba desenvolvendo essa responsabilidade por eles, pode acabar incumbido pela vida de reencaminhá-los. Já que o médium utilizou-se deles para fazer serviço sujo, vai renascer mais tarde com a incumbência de reencaminhá-los, de reorientá-los. O melhor é nos mantermos longe desse tipo de baixa espiritualidade. Ninguém tem a ganhar com isso. O nosso contato com os espíritos desencarnados não deve ser, de maneira alguma, para conquistar favores. Nós não precisamos e nem merecemos favores. Em relação à espiritualidade, vale a meritocracia. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo se achou ele importante. Se inscreva no meu canal. Muita força e paz para você.